Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, fui recém-promovido a gerente operacional na empresa, né? Então, eu vim aqui com grande satisfação, tá? Expressando minha sincera gratidão a cada um de vocês pela participação na nossa semana de segurança do trabalho, tá? É uma pauta muito importante da empresa, tá? Foi um período extremamente enriquecedor, né? Para os nossos conhecimentos, para o nosso dia a dia, tá? E quero ressaltar, né, a união de todos em relação a esse tema, né, ressaltando a importância que a nossa empresa dá a esse tema, tá? E que a gente consiga incorporar, né, no nosso dia a dia essa cultura, né, que seja uma rotina nossa, a cultura da segurança, a preservação de vidas. Né? Ontem eu estava visitando um cliente nosso, a BBM, e ele me contou um caso que aconteceu uns 10, 15 anos atrás, de uma outra empresa que ele trabalhava. E esse é o pitaco que eu quero dar na semana da prevenção, que é o rapidinho, né? Vou fazer rapidinho aqui, vou dar uma ajeitadinha aqui rapidinho. Então a gente sempre pede para fazer com atenção, né? Com foco, com responsabilidade, com o tempo, né? Não fazer a coisa de qualquer forma rapidinho, porque no caso que eu escutei ontem, o rapaz foi ajudar o companheiro, os dois saíram junto pro intervalo, e nesse rapidinho, né? Peraí que eu vou te ajudar. E, às vezes não fez a preparação correta e infelizmente o colaborador daquela empresa ele acabou perdendo a vida. Então, o que a gente pede é isso, tá? Atenção, né? Calma, né? Para a gente fazer o serviço, principalmente também aqueles mecânicos nossos que fazem deslocamento, né? Em questão de sono, de cansaço, né? Rapidez, né? Ficar atento a isso, né? Não se cobrar tanto, né? Para que esteja lá o mais rápido possível. Eu acho que fica de mensagem para a gente nisso tudo. E eu quis dar aqui umas dicas também. É esse ponto aí. Então, tenho a agradecer também ao Márcio, né? Pela dedicação aí, o empenho nessa organização e aos profissionais que fizeram as palestras essa semana, né? A Simara que vai fazer a palestra hoje. Muito obrigado mesmo a todos. Obrigado, Ricardo, pelas palavras aí. Obrigado também por contribuir para a nossa semana. E sem muitas delongas, né? Deixa eu passar então a palavra para Simara, que é a pessoa que vai conduzir hoje a orientação para os nossos colaboradores. Vou deixar ela se apresentar, porque ela tem longa experiência não só em palestrar, mas em também passar o recado das informações e dizer para vocês o quanto nós precisamos estar grato por Simara estar aqui com a gente hoje. Simara, há 3 dias atrás, passou por um processo operacional e mesmo assim está cumprindo, saca, responsabilidade? Um compromisso que foi feito com a gente. Simara, muito obrigado. Minhas palavras são só de agradecimento. Seja muito bem-vinda à nossa Cipate e a gente está sempre à disposição. A partir de agora, eu deixo a palavra então com Simara, que vai conduzir a nossa orientação. Obrigada. Bom dia, todo mundo me ouve? Sim, sim. Show de bola. Eu sou a Simara, para quem não me conhece, eu sou uma consultora corporativa, trabalho especificamente dentro do RH, na gestão estratégica de pessoas, e obviamente não tem como a gente não tratar, né, nessa mudança toda que temos aí em 2026, a nova implementação da NR1, né? Então a minha ideia aqui é trazer para vocês algumas informações que aí a gente pode levar para o dia a dia, como que vai funcionar isso, o que é NR1 e o que não é NR1, que eu acho que é algo que acaba ficando muito desmistificado, a gente desmistificar, na verdade, todas essas informações que talvez vocês estejam vendo nas TVs, em algumas notícias, etc., e o próprio movimento interno que a empresa está fazendo. Então, a minha ideia hoje é essa. Obrigada, Márcio, pelo convite. Na verdade, o processo cirúrgico aconteceu na quarta-feira passada, fazem 2 dias ainda, mas está tudo certo, estou voltando aos poucos, e vamos tocar aqui, que eu acho que o tempo aqui é crucial. Eu fiz uma apresentação para a gente ter aí uma linha de storytelling para que facilite também a compreensão e a visualização de vocês. Deixa eu pegar aqui a janela.
provavelmente vocês não vão me ver, né? Ou eu não vou ver vocês. Então, eu vou deixar aqui no modo apresentação. Vamos lá. Todo mundo está vendo? Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. A atualização então, da nova NR1, como a gente falou, que a segurança até então ela ia até a questão física, né? E ela está ultrapassando essa parte a partir de 26 de maio, onde realmente todo o Ministério do Trabalho vai começar a fazer toda a fiscalização. Então, a gente tem que se preocupar muito com a nossa questão mental, né? Que é o grande foco dessa nova atualização. NR1 já existe, né? E aí eu quero que vocês entendam um pouquinho de como funciona e como vai funcionar. Eu quero trazer uns questionamentos, né? Eu quero saber se vocês já sentiram isso no dia a dia do trabalho. Então, se você já chegou em casa esgotado, eu conheço a TRK, só para vocês entenderem, desde o final de 2024, que eu venho fazendo um trabalho junto com a equipe do RH, estruturando, ajudando a estruturar, e eu sei um pouco da realidade de cada um de vocês, além de conhecer um pouco mais o mercado também. E eu sei o quanto, muitas vezes, dentro do nosso dia a dia, a carga, a sobrecarga, ela existe, né? Só que também cabe a nós entendermos como que nós lidamos com isso. Então, as perguntas, elas são para vocês entenderem qual que é o caminho que a gente vai seguir nessa nova atualização. Então, né, se você já sentiu, às vezes, dentro do dia a dia, um clima tenso, mais pesado, né, alguma situação dentro do ambiente que atrapalha o dia a dia de vocês às vezes não sabem como lidar com isso, né? Já tiveram, às vezes, dificuldade de se concentrar com a preocupação, com a cobrança do dia a dia. Então, tudo isso são situações que elas acontecem, só que a gente também tem que entender que tem formas de lidar com isso e não somatizar, né? Então, vai somando aqui, vai somando amanhã, vai somando depois da manhã, e é mais ou menos isso que a NR1 ela vem ajudar a abordar e principalmente trazer e aumentar a consciência que nós temos sobre esse tema no nosso dia a dia. Então, a partir de agora, a nossa NR1 ela foi atualizada, né? Vai entrar em vigor agora a cobrança, né? Ela já existia, mas a cobrança em si a partir de maio, e é isso que a gente, então, vai tratar um pouquinho nesse momento. Aqui a gente tem que entender que nessa atualização a gente tinha até então toda a questão de foco nos riscos, né, mais físicos, queda, EPI, dia a dia, ali dentro da organização da empresa com relação às regras, né? Que produto tem que ser usado, quem tem que usar, todas essas regras já existiram. Em 2025, então, teve essa nova atualização que incluiu os riscos psicossociais. Mas, Mara, né? O que são os psicossociais? Já chego lá. E agora a gente tem, então, a partir de 2026, essa obrigatoriedade de fazer a gestão do estresse e pressão interna. Então, as empresas elas vão passar por uma questão de consciência, de aumento de monitoramento com relação a esses quesitos, para justamente estar atualizada, né? E até se tornar mais competitiva, um pouco até mais empática, entender. E, obviamente, eu sei que alguns momentos já acontecem na TRK, como algumas questões aí com psicólogos, acompanhamento do RH, tem algumas ações que vão entrar com café no RH e tudo mais. Tudo isso faz parte dessa nova atualização e movimento que acontece. E o porquê que essa mudança aconteceu, pessoal? Hoje, a segunda causa de afastamento maior no Brasil é as questões de problemas de saúde mental, né? E quando a gente fala de saúde mental, elas estão englobadas estresse, né? Aqui até tem 30% dos acidentes hoje, elas têm essa estimativa que estão ligados ao estresse, à fadiga mental, até o próprio clima organizacional ruim, né? A área que a gente está trabalhando, às vezes a nossa liderança. Então, tudo isso engloba nessa nova atualização e esse é o cuidado que a gente precisa ter e olhar, né, com esse olhar de maturidade, esse olhar de evolução, esse olhar de vamos fazer um acompanhamento um pouco mais global de cada um dos nossos colaboradores. Essa é a preocupação principal dessa nova atualização, tá? Então, traduzindo um pouquinho para a nossa realidade, né, o que vai significar isso para as nossas equipes? Então, no dia a dia, a pressão, né, de entregar o caminhão mais rápido, foi muito legal essa fala do Ricardo agora, que faz todo o sentido no que a gente está falando. Veja, se eu perguntar para cada um de vocês o que é rápido, eu tenho certeza que cada um talvez me traga uma condição ou um tempo diferente, né? Então, às vezes, tem que entender essa questão que, às vezes, o teu rápido não é o rápido do outro.
Então, essa compreensão, e esse, não, é porque ele é lento. Não, ele só tem uma forma diferente de lidar com as adversidades e a pressão, né? Tanto é que, hoje, quando a gente fala trabalho sobre pressão, se eu perguntar e a gente lidar essa tarefa para cada uma das pessoas, elas vão lidar diferente. E isso é muito importante, que cada um de vocês tenha essa compreensão. Desde a liderança até o executor e o teu parceiro que está ali do teu lado, né? O teu companheiro que está ali trabalhando contigo. Ele é muito lento. Será? Lento comparado a quê? Né? Então, a gente tem que entender isso, e é exatamente isso que acontece. Porque quando um indivíduo está trabalhando num grupo e o outro colega do lado, que muitas vezes faz essa cobrança, será que essa cobrança realmente ela é parametrizada? Se ela realmente ela faz sentido? E é exatamente isso que a NR1 tem que vem cuidar, vem monitorar. Porque às vezes essa cobrança exacerbada que é feita, essa cobrança exagerada, ela às vezes não tem sentido, né? Nós temos prazos para cumprir, mas tem que ter o prazo de acordo com um cuidado, dentro de uma regra de cuidado operacional, usando o EPI, olhando as coisas como o Ricardo falou, não é esse rapidinho que realmente vai trazer muito problema e até situações mais críticas, né, dentro de uma área operacional, ainda mais considerando com o tipo de trabalho que vocês atuam. Então, isso é muito importante ter essa clareza. O convívio, né, é outro ponto que a gente precisa entender, esses conflitos frequentes, a falta de respeito, a questão da comunicação, que às vezes não acontece, essa cobrança por parceiro ou liderança que não faz muito sentido. Veja, de novo, a cobrança ela sempre vai existir. A gente trabalha, né, a gente tem um contrato com onde nós trabalhamos, mas é o tipo de cobrança, é a forma da cobrança, é não menosprezar, é a forma que a gente trata isso. Isso é um risco psicossocial, que é o que está englobado dentro da nossa NR1, tá? E isso, essa cobrança, muitas vezes, essa pressão que acontece na cabeça de cada um, aumenta esse risco e, obviamente, a pessoa perde o foco naquilo que ela está fazendo e onde acontecem os acidentes e até erros, tá? E no corpo e na mente, que é o estresse crônico, porque quando a gente vai trabalhar dentro de um ambiente onde constantemente você trabalha dessa forma, que não é saudável, a gente sabe que não é saudável, isso vai somatizando, até o ponto de chegar numa fadiga, numa situação realmente mais crítica de afastamento, uma questão de acidente por falta de foco, né, de cuidado com aquilo que estava fazendo. Então, todos esses temas são coisas que a gente sabe que pode acontecer no mundo operacional, e é justamente aonde a NR1 vem atuar com esse cuidado e aumento da consciência com relação a esses fatos. O que a NR1 hoje ela considera, né, como risco psicossocial? Dentro alguns temas tem a pressão excessiva, que são metas irreais, ou seja, quando a gente define uma meta, a gente sabe que não vai dar para fazer, então isso realmente é algo que vai ser monitorado. Essa cobrança constante, como eu já falei, prazos impossíveis de serem executados. Eu sei que tudo que vocês fazem tem muito padrão, né, até por causa do local que vocês trabalham, dentro de clientes que já vivem um pouco disso também, estão vivendo essa fase também, tem que lembrar disso, que não é só a TRK, são todas as empresas a nível Brasil. Então, a jornada exaustiva, então, tomar um pouco de cuidado com essa questão, os turnos muito longos, porque a gente já sabe que o nosso corpo ele precisa de descanso para poder resetar e começar do zero, então, esse acúmulo de função, tudo isso são coisas que vão ser monitoradas pela lei, né? E, obviamente, as empresas estão se adequando a trazer isso de uma forma um pouco mais amena, de uma forma um pouco mais compreensiva, para que a gente consiga realmente reduzir todo esse número, né, muito exagerado com relação ao que a gente vive hoje, a questão da saúde mental, tá? Clima organizacional ruim, então todo esse movimento eu sei porque eu ajudei, né, dentro da parte da gestão, a estruturar a questão do clima, né, da organização, da cultura organizacional. Então, tudo isso são coisas que são feitas aos poucos, mas elas já mostram desde o ano passado muito movimento positivo com relação a isso, aumento de consciência e a insegurança no trabalho, né, o medo constante de uma demissão, ou a falta de clareza e de direcionamento, de reconhecimento. Esses são os 4 pilares, vamos dizer, tem outros que desdobram disso, mas esses são os 4 pilares principais que a gente pode focar nesse primeiro momento, para que vocês entendam como vai ser essa nova fase, né, essa nova atualização da NR1. Um pouquinho. E o que não é, né, esse risco psicossocial? A gente tem que lembrar que a NR1 ela não foi criada
para eliminar todo o desconforto do trabalho. Veja, não tem como a gente fazer isso, né? É entender realmente os limites, que eles são fundamentais, e que esses limites, tem coisas que vão continuar acontecendo, mas só talvez uma forma diferente. A gente tem que entender isso. Então, o que que não é esses riscos, né? O que que não são esses riscos? Receber o feedback sobre algo que vocês cometeram, que alguém cometeu, que não foi correto. Então, isso vai acontecer. Obviamente que a gente tem uma forma de fazer isso, e isso, obviamente, que a empresa vai começar a olhar. Né? Ter uma tarefa urgente, esporádica, isso vai acontecer. Não tem como a gente viver no mar de rosas. Isso não existe dentro do mundo corporativo. Então, existe, sim, alguns momentos que a gente precisa entender que vai acontecer. O que a gente tem que observar é a frequência e a constância de que aquilo acontece. Tá? Ser cobrado por um resultado que foi dentro do combinado, que foi já feito previamente. Então, isso vai continuar acontecendo, porque já foi combinado, enfim, né, dentro de uma realidade e uma conversa, entendendo essas questões, mas ele vai continuar acontecendo. O discordar sobre uma decisão da empresa, né, gente? Quem comanda a empresa, ela é comandada por toda uma equipe de gestão. Então, se você discorda, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre essa questão, mas assim, não é um risco psicossocial você discordar de uma decisão. Agora a gente vai trabalhar na escala X, aí eu vou mudar de turno. Como vai funcionar isso? Eu acredito que sempre a conversa é o melhor fator nesse quesito, mas isso realmente não é um risco psicossocial. Sentir cansaço normal ao final do turno também faz parte da jornada de trabalho. Todo mundo aqui sabe, trabalha pesado. Eu sei que vocês trabalham numa área que pesa muito para o físico, né? E, obviamente, nossa atenção agora também é cuidar da questão da saúde mental. Lembrem também que tem muitas coisas que acontecem fora da nossa vida que acabam interferindo no nosso dia a dia. E isso causa essa sobrecarga. Mas a culpa não é da empresa. É situações externas que acabam deixando a gente sem o foco, sem a clareza daquilo que você realmente precisa priorizar naquele momento para poder ter uma boa atuação. O que é o risco psicossocial? Então, é ser humilhado, xingado repetidamente, né? Essa questão do bullying, imagino que todo mundo sabe o que significa isso, né? Aquela vergonha que se passa dentro do dia a dia de trabalho. Ah, não sabe fazer isso. Ah, é burro. Gente, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Precisa existir um respeito dentro da área de trabalho, trabalhar com medo constante, sem apoio, ser, né, sobrecarregado sistematicamente sem uma solução prévia, porque pode acontecer em alguns momentos que a gente não tem um colega e vai ficar sobrecarregado. Isso faz parte da nossa jornada, mas obviamente é entender até quando, é ter esses combinados, né, sem uma solução clara. Sofrer ameaças ou assédio moral, clima, né, de terror que afeta a saúde continuamente. Então, veja, às vezes pode acontecer uma situação pontual, mas é a constância que é o risco. E é isso que a gente realmente entende dessa nova atualização da regra, né, da nova lei, da atualização da NR1, tá? Sobre, então, entender, né, os próprios limites também a segurança, é onde vem a responsabilidade para vocês. Veja, a empresa, ela é parte integrante desse processo, mas vocês é que são cruciais para realmente dar a sequência. Então, o que vocês precisam entender? Tem que usar o EPI, obviamente, para proteger o corpo, mas vocês têm que entender os limites que vocês têm para justamente trazer esse autocuidado, essa responsabilidade, esse protagonismo, como a gente costuma falar, dentro do dia a dia de trabalho, né? Então, sinais de alerta que vocês podem, né, observar em vocês mesmos. Dificuldade de concentração constante durante as atividades, entender sobre isso, inclusive, se é proveniente do ambiente de trabalho, porque veja, a NR1 ela vai avaliar o ambiente de trabalho, ela não avalia as pessoas. Isso é muito importante vocês compreenderem. Ou se essa situação dessa concentração vem proveniente de fora da empresa. Situações familiares, dificuldades com alguma situação peculiar da sua vida. Então, isso é muito importante vocês terem clareza. A irritabilidade excessiva, né, com colegas, às vezes sem motivo muito claro, da onde está vindo isso, começar a se observar, uma insônia frequente, um cansaço, mesmo após o descanso. E aqui é muito interessante a gente entender que isso aqui pode ser questões de saúde física, né, vitaminas, alguma situação até aleatória do corpo falando sobre isso. Então, muitas vezes não é só do trabalho. Tem uma série de situações externas que a gente precisa se avaliar, acompanhar a questão da saúde, que isso é onde vai ter realmente um impacto direto no teu trabalho. A sensação de não conseguir dar conta das demandas, né? Aí, óbvio, conversa com o líder, o que pode ser feito, entender realmente se o outro está dando ou não está dando, o que está acontecendo com isso. Então, se observar é uma das
um dos principais fatores que vocês precisam ter como forma de trabalho, né, como autoconsciência sobre isso, e entender que nem sempre o que está aqui é proveniente do ambiente da empresa. Muitas vezes vocês percebem, né, na própria leitura que eu fiz agora, que é algo que pode vir externamente, e isso é importante a gente ter clareza. O que a gente vai fazer, né, quando a gente percebe esses sinais? Então, obviamente, a gente não pode ignorar, porque isso somatiza, isso só piora o problema. Então, pedir ajuda, né, os sinais, eles podem virar, inclusive, acidentes internos, que é o pior, ou até acidente quando você está na hora do trajeto e etc. Conversar com alguém de confiança da equipe que vocês têm, tem um RH que é super aberto, trazer a liderança que vocês confiam, conversar com o Márcio, que cuida também da segurança do trabalho. Então, acredito que tem vários fatores, tem ouvidoria dentro da empresa, então tem vários canais que vocês podem pedir um auxílio, uma clareza, uma ajuda para poder, né, conseguir entender de onde que é proveniente essas situações. Cuidar da saúde, né, fora do trabalho, como eu já falei, é algo também essencial, e esse é o canal principal para que a gente entenda qual que é o caminho de como lidar com todas essas adversidades. E o papel, né, dentro dessa mudança toda, qual que é o papel de cada um de vocês? Que eu acho que isso aqui ele é bem importante ter a clareza. Deixa eu monitorar o horário, ok? A empresa, né, quer controlar e mapear esses riscos, controlar, trazer realmente canais de escuta. Hoje eu sei que a gente tem vários canais, hoje inclusive tem canais que tem uma identificação e outras que não precisa se identificar como ouvidoria. Então, tem esses canais para que vocês possam ser suportados no sentido do dia a dia. Garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro. A liderança, comunicação com clareza e respeito. A identificação de situações de sobrecarga nessa equipe, né? Ser um ponto de apoio e não de pressão adicional. Então, isso é algo que a gente está trabalhando. Tem muita coisa que vai acontecendo esse ano com relação à liderança, para o desenvolvimento. E, obviamente, cada um também precisa entender que existe um protagonismo nisso e pode procurar o seu próprio desenvolvimento, né? Isso é muito importante. E o colaborador, que também precisa entender os seus próprios limites, entender como funciona o dia a dia, respeitar e apoiar os colegas e não criar ainda mais tensão sobre essa pessoa. Eu vejo que, como a maioria, né, é presente, imagino que seja homens, até pela categoria da empresa, eu vejo que muitas vezes existe essa questão que, é uma brincadeira. Brincadeira para quem, né? Brincadeira de que forma? Será que o outro está entendendo como uma brincadeira? Então, esse respeito e o apoio, um pouco mais de empatia, ele é muito importante dentro do ambiente para justamente não causar essas situações, porque a gente não sabe, às vezes, como que o outro está, né? A gente não sabe, às vezes, de repente, ele não teve uma situação externa e que naquele dia ele está mais aflorado, ele está mais ali com os ânimos à flor da pele. E isso é algo muito importante para a gente poder compreender e respeitar esses movimentos. E é frescura. Frescura para quem? Então, tem algumas coisas que é muito importante vocês, e essa atualização, ela vem para começar uma pequena semente, tá? Ainda não está florido, a gente está desenvolvendo e tudo isso, mas aumentar a consciência de que dentro do ambiente de trabalho, dependendo desse ambiente, ele pode adoecer. E é isso que a gente precisa observar e cuidar. E veja, de novo, eu não falei que é a empresa, eu falei que é o ambiente, é dentro, inclusive, entre colegas, tá? E utilizar, obviamente, os canais corretos. Eu traria mais um ponto aqui, que eu lembro que, assim, às vezes a gente tem baixa adesão nas pesquisas que são feitas. É muito importante que quando vocês têm a oportunidade de fala, a oportunidade de se posicionar, trazer os pontos de vocês. Eu acho isso, assim, essencial para que a gente consiga fazer uma mudança e aumento de consciência com relação a todo essa nova fase, né? Essa nova trilha que a gente vai percorrer. E o que a gente precisa evitar, né? Então, algumas atitudes aí que são prejudiciais dentro do dia a dia, que vão à direção contrária dessa nova atualização. Todo mundo é responsável nesse processo. A fofoca, o boato, o disse-me-disse, os comentários negativos, questões de desconfiança, questões que vão envenenando ali o clima da equipe, o ambiente de trabalho, tornando esse ambiente ainda pior, né? Ainda mais estressante para todo mundo, como eu acabei de falar. A gente nunca sabe o que aconteceu na vida do colega, né? Então, se tem alguma coisa externa acontecendo, ignorar os canais corretos, ou seja, fica de fofoca com a galera ali do dia a dia, mas não leva para dentro da empresa, ou seja, a empresa muitas vezes nem está sabendo o que está acontecendo lá
no dia a dia, né? Quais são as dificuldades, etc. Embora tenham pessoas que façam, mas é uma pessoa para cuidar, às vezes, do nível Brasil. Então, tudo isso a gente tem canais para isso, foram desenvolvidos, aproveitem e utilizem os canais, né? Jogar para a torcida, ou seja, usar a NR1 como uma ferramenta de reclamação coletiva, ou seja, a NR1 não vem para isso, pessoal. A NR1 vem para aumentar a consciência dentro do ambiente de trabalho, para que a gente se sinta, né, tenha proteger a nossa saúde não só física, mas também a saúde mental, já que é algo que vem tratando, né, o Brasil e o mundo, na verdade, vendo aí essa questão muito séria, né? Nunca tivemos tantos casos de depressão, nunca tivemos tantos casos de problemas relacionados à nossa saúde mental. E minimizar, obviamente, o sofrimento alheio, isso não é frescura, né? Ou todo mundo passa por isso, ou seja, são frases que às vezes a gente não mostra empatia, mostra no máximo uma simpatia. E a empatia é aquilo realmente de entender como o outro se sente para poder dar apoio. Porque muitas vezes não é sobre a cobrança, é sobre um apoio. Tá, o que que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Um colega de trabalho, às vezes até um líder, tá? Isso também, né, a gente coloca às vezes o líder num patamar que às vezes fica fora, e não é isso. Todo mundo, todos nós somos humanos, todos nós somos pessoas, somos seres que podemos errar. Entender onde erramos e entender buscar ajuda e aceitar ajuda, eu acho que é o maior desafio, principalmente em ambientes mais operacionais que lidam com um trabalho um pouco mais de atenção, de foco, às vezes mais manuais, e é onde a gente tem que entender que isso faz todo sentido para o cuidado da saúde mental. Esse apoio, essa empatia, e os líderes não ficam fora disso, tá? E a mensagem, né, final aí para a gente encerrar essa etapa é a segurança, né, que ela realmente ela vai como um todo. Então ela tem que entender a física, é mental, então vocês têm que cuidar de vocês, respeitar o colega e utilizar os canais corretos, tá? Agora eu abro, né, para vocês, para dúvidas e perguntas, eu vou fechar aqui, para compartilhar. Aqui. Muito bem, equipe. Dúvidas. Estamos abertos, vamos aproveitar esse conhecimento gigante que Simara tem para tirar nossas dúvidas, principalmente nossos líderes aí que quiserem apontar dúvidas, ou se não, a gente dá continuidade ao processo. Ficou Dúvida, claro, gente? pessoal? Atualização sobre o que se trata, qual que é o caminho, né? Eu tenho certeza que a TRK está fazendo acompanhamento bem criterioso de tudo que acontece no dia a dia de vocês. Tem muitas ações que vão entrar em vigor, então tem muita coisa que está sendo feita pela equipe da liderança. Eu estou acompanhando com eles junto, né? Então, assim, fico à disposição de vocês. Mara, poxa, eu pensei que fosse tal coisa, agora eu fico à disposição para que vocês possam fazer suas perguntas. Nossa amiga Lidiane, lá de Três Lagoas, a palavra está com você. Fique à vontade, Lidiane. Bom dia. Não é nenhuma pergunta. O último slide estava falando aí sobre o cuidado, né, de pedir ajuda e poder ajudar o colega. Aqui na Suzano, a gente trabalha na unidade Suzano de Três Lagoas. Aqui na Suzano a gente tem uma premissa, né, de cuidado ativo, que aí eu queria compartilhar, porque é uma parte difícil, é o permitir ser cuidado. Aqui a gente tem o cuidado ativo, que é que eu cuido de mim, cuido de você e permito ser cuidado. Então, eu acredito assim, que com toda essa revolução da NR1, né, um ponto importante é esse, a gente permitir ser cuidado, porque às vezes alguém vem ajudar a gente, dependendo do momento que a gente está, seja no uso de um EPI, ou seja até na parte psíquica, né, você não quer, você meio que repele aquela pessoa, né, mas é uma parte importante do cuidado e da segurança. Quando você permite o outro que não tá no meio da situação te ajudar, às vezes dá um pouco mais de clareza em todo o processo. Perfeito, perfeita a sua fala, Lidiane. E eu vejo isso assim, não só em homens, tá? Mulheres também. Como a gente está acostumada a cuidar de todo mundo, família tem né, algumas jornadas extra, acaba acontecendo essa questão de não aceitar ajuda, de não pedir ajuda, de achar que é o super-homem ou a super-mulher.
E isso, somatizando, acaba trazendo realmente muitos problemas, a gente sabe disso, não é besteira, não é frescura, né? Tá cansado demais, etc. Vai fazer exame, vai entender se não é o teu corpo pedindo ajuda ou se é a sua mente. As duas coisas, ela interfere. A gente, né, precisa entender que isso é de responsabilidade de cada um de vocês. Isso não é responsabilidade da empresa em si. Não é só reclamar da empresa. É se perguntar o que eu estou fazendo para me melhorar. Será que eu estou cuidando da minha saúde? Será que externamente, inclusive, será que eu consigo fazer alguma forma de ter uma válvula de escape? Porque a pressão, ela sempre vai acontecer, pessoal. Faz parte da nossa vida. Só que é como lidamos com ela que é o grande problema. Existem pessoas que existem mais flexibilidade e consciência para trabalhar com ela e tem outras que às vezes não têm. A gente não sabe qual é a diferença entre um e outro, mas é respeitar. E essas pessoas não precisar pedir ajuda, vão lá, pedem ajuda. Não é muito tempo, eu acredito que a terapia foi vista como uma besteira. Muito tempo. Eu tenho 50 anos, então já vi um pouco de tudo, mas imagino que a maioria aqui é mais novo que eu. Então a gente sabe disso, que teve muito estigma com relação a isso. E hoje não. Para mim, particularmente, eu acho que todo mundo devia fazer terapia para pedir ajuda, entender um pouco como funciona a nossa cabeça, como funcionam nossas crenças, como funcionam nossos limitadores, para que a gente consiga ter uma vida muito mais plena, muito mais saudável, muito mais de viver, né, da vida, voltada à vida. E, obviamente, para a gente poder trabalhar tranquilo, focado, isso faz parte também. A gente sempre passa por momentos difíceis. Isso também faz parte da nossa jornada de vida. Mas aceitar ajuda e pedir ajuda, eu acho que é o crucial. Muito bem, temos mais uma pergunta ou uma colocação do nosso querido supervisor Elielson, para cujo qual agora eu passo a palavra. Elielson, contigo. Bom dia a todos. Bom dia. Fazer uma pergunta de certa maneira pode ser até simples, mas acontece no dia a dia. Aconteceu já na minha operação e acredito que aconteça nas demais também. É referente ao dependente da função, cargo, a pessoa saber diferenciar o problema dela externo com o interno da empresa. Por exemplo, interno da empresa no sentido assim, no ambiente de trabalho, né? Não evitar de trazer problema de fora para dentro da operação, porque pode afetar psicológico, afetar o colega do lado, pode acontecer um acidente, um incidente, porque tá com aquilo ali com a cabeça cheia e trabalhando, não tá com a condição até certo momento de trabalhar naquele dia, né? Porque não vou faltar, mas a pessoa conhecer o próprio limite, conhecer o corpo e saber diferenciar isso aí. Ou pode ser inverso, né? Um problema que está interno aqui dentro da empresa, para não chegar em casa, soltar tudo que está acontecendo aqui, lá para a esposa, para o filho, ou quem seja, que, né, que não tem nada a ver com o problema que aconteceu dele aqui. Eu acho assim, problema interno, resolver interno, problema externo, resolver externo. Não deixar isso atrapalhar, porque, né, não foi na TRK, mas numa empresa que eu trabalhei, aconteceu um acidente muito grave, o cara teve problema com a família, veio trabalhar transtornado, até no trajeto para a empresa, ele já veio, ele mesmo contou, veio em alta velocidade, e chegou e se acidentou numa máquina lá, não cortou o dedo inteiro, mas uma lasca do dedo porque estava pensando no problema lá na casa dele. Então, isso é muito importante a pessoa saber, né, diferenciar esse comportamento, né, essa situação ali de momento, aquele pânico ali de um problema externo ou interno, saber diferenciar isso. Tem uma coisa assim, eu ouvia muito, tem que separar o CPF do CNPJ, né? Ou seja, quando a gente está lá na rua, a gente tem um CPF, quando entra na empresa é um CNPJ, vamos dizer mais ou menos assim. É muito difícil isso, né? Mas existem formas de lidar com isso. De novo, problema todo mundo tem, todo mundo está vivendo fases piores, fases mais light, vamos dizer assim, mais leves. Mas, ou seja, entender que o que aconteceu lá, você pode resolver? Se pergunta, posso resolver agora? Posso, não posso, não posso. Então, peraí, eu vou entrar agora para trabalhar? Sabe aquela respirada profunda? Respira, reseta a mente e foca naquilo. Principalmente porque eu estou fazendo um relatório. Então, se eu estou num ambiente onde é só um relatório, se eu vou errar algo simples, eu não tenho riscos de vida. Vocês não. Vocês têm risco de vida. Vocês, uma falha pequena de uma tensão,
pode machucar o outro e podem se machucar. Então, eu acredito que essa conscientização, ela é muito importante por causa, principalmente, do segmento que você... E é por isso que tem tanta palestra, tem tanta conversa, tem tanto apoio, tem tanta consciência, né, sendo estruturada por causa disso. Uma breve falha, como o Elielso falou, pode custar caro. E aí, então, a gente tem que entender. Simara, dá para separar? Respira, começa a fazer. Não, deixa eu focar aqui agora, vou fazer isso aqui, depois eu resolvo. Preciso de ajuda? Poxa, pede ajuda. Não sei, né? Aí a gente escolhe qual, dependendo da situação para cada caso, mas existem coisas, se não tem condição, se está totalmente transtornado, conversa com o líder, busca uma saída diferente, evita de se colocar em risco, porque realmente é algo que, gente, pode sair muito caro. Pode ser uma pequena falha na memória que vocês podem, às vezes, perder a vida. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Elielso pode complementar, né? Pelo que eu entendi. Outro ponto importante, né, que aconteceu aqui na minha operação, um colaborador aconteceu uma fatalidade e pegou fogo na casa da avó dele, e justo a avó dele que cuidava das filhas dele. O psicológico, além de abalar as filhas dele, o psicológico dele foi lá em cima, e ele falou: Elielso, eu não tenho condição de trabalhar hoje, porque minhas filhas estão mal. Eu estou numa situação complicada e você sabe aí a operação, o serviço que eu tenho que fazer no dia a dia, não vai dar certo. Então, né, eu usei o bom senso e deixei ele resolver o problema dele lá. Não fiquei falando, ó, venha, eu preciso de você aqui, né? Eu preciso dele aqui, mas com a cabeça boa. Não numa situação de pressão igual ele estava naquele momento, né? Aí pedi ajuda do RH, o RH entrou em contato com ele, deu suporte, a Fabiola, o Kelvin, entendeu? Né? Fiz o que estava à minha altura. Então, a pessoa tem que reconhecer, né? Acredito que todos vai ter a índole e a responsabilidade de se avaliar e falar que realmente está ruim, que não vai poder ir, ou que vai chegar atrasado, do que, né, vir de qualquer jeito. Porque o risco, quem está correndo, além de ser a própria pessoa, ela, igual você falou, ela pode colocar o risco nas demais pessoas também, afetar as demais que estão ao lado. Exato, perfeito, é isso mesmo. Aceitar e pedir ajuda, eu acho que é o principal nesse processo, sabe? Muito bem, gente. Mais perguntas? Mais perguntas? Muito bem. Bom, Simara, silêncio, né? Então, cabe a mim aqui, né? Agradecer mais uma vez imensamente por essa orientação, por esse momento. Olha, vocês têm certeza que vocês não têm mais perguntas? Não é muito fácil trazer Simara para poder fazer orientação abertamente como ela está fazendo aqui, sem dizer que está vindo gratuitamente, tem esse outro detalhe. Então, muito bem, já que ninguém se manifestou, Simara, muito obrigado. Imagina, obrigado por fazer parte desse momento, né, da gente aqui, que a gente precisa ter, assim, esse aporte de conhecimento para as pessoas, porque todos precisam entender que a nossa atividade muda constantemente. Além de mudar constantemente, Simária deixou muito claro que exigências vão permanecer, algumas poucas vão sumir e muitas delas vão aumentar, porque esse é o ciclo de quem pretende crescer profissionalmente. Então, faz parte da vida, né, Marcos? Faz parte da vida. E dentro desse ciclo, os riscos psicossociais já existem há muito tempo, não eram levados em consideração, estamos levando em consideração. Nossa empresa tem um grupo tripartite pensando nisso, terceirizados, nossos colaboradores e colaboradores da produção juntos, pensando nesse foco da resolução dos problemas, e o grande objetivo é que você que está aí do outro lado da tela venha sempre contribuir com a sua opinião, com a sua responsabilidade. O nosso projeto 5S TRK, né, que eu sempre canso de bater muito aqui das nossas responsabilidades. Tá ok? Bom, gente, Simária, obrigado mais uma vez. Obrigada, né? A vocês. E eu queria trazer então aqui agora a palavra do nosso diretor técnico, o Whindersson, né?
para que ele possa vir fazer o encerramento oficial da nossa Semana Interna de Prevenção e Acidentes do Trabalho de 2026, já que nós cumprimos mais uma etapa de conhecimento para todos os colaboradores, esperando que vocês possam ter o máximo possível aproveitado desses conhecimentos. Whindersson, palavra toda sua. Pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Cimara. Cimara, obrigado pela presença aí nesse momento de recuperação, ainda assim está disponível para dar esse apoio para a gente. Mais uma vez, aqui agradecer. A Cimara, ela é uma parceira super importante para a TRK nesse processo todo, inclusive envolvendo esse conteúdo que ela trouxe para a gente. Então, algumas coisas ela já falou, que a gente está colocando em prática, outras estão sendo desenvolvidas aí com a Cimara, dando todo o suporte para a nossa equipe do departamento pessoal e para o RH, principalmente em cima aí da Fabiola, né, direcionando e colocando um padrão. A gente vai ter mudanças e vão ter novidades aí nos próximos meses em cima desse tema. Acho que é bem importante ressaltar isso. Mara, brigadão, tá, pelo apoio. Queria também aqui mencionar e agradecer os nossos designados CIPA TRK, né, que são aqui o Alessandro Salles, que é o nosso supervisor na Casten, o Álvaro Diogo, no Rio Grande do Sul, o Claudenir Aguiar, o Tubarão, né? O Claudenir está dando um apoio para nós enorme lá também em Joinville nesse momento. O Elielso, como sempre, participativo em todas as reuniões aí. Obrigado, Elielso. Jefferson, da mesma forma. O Isaú de Siqueira, né? Lá do Paraná. O Kelvin, ele está aqui, mas ele não faz mais parte do nosso grupo, né? Está sendo trazido uma outra pessoa específica para atuar no recrutamento e seleção. Enquanto isso, a Fabiola está dando um apoio para a gente. Agradecer o Maxo, nosso supervisor da FENSA, o nosso gerente, o Ricardo Ribeiro também, e o Rodrigo Araújo, lá de São Paulo. Pessoal, a gente está encerrando aí a CIPAT 2026. Mais uma vez, eu quero agradecer o Márcio, né? O Márcio, com todos os percalços e todos os desafios que ele vem passando, tanto profissional como pessoal, ele levantou essa CIPA, botou para rodar com muita competência, muito empenho, preencheu todo o conteúdo necessário para a gente apresentar para vocês essa semana. Márcio, obrigado, cara, obrigado pelo apoio de sempre, tá? Gente, compromisso que a gente assume e que não termina aqui. A segurança, como valor, ela é inegociável em todas as nossas operações, né? E também, mais do que o conteúdo que a gente trouxe, a gente leva aprendizados que a gente precisa manter nas decisões e no campo, nas rotinas da equipe no dia a dia, tá? A TRK, ela segue firme na construção de um ambiente seguro, com responsabilidade compartilhada, disciplina operacional. Então, a TRK na ponta é feita por todos os colaboradores, todos os mecânicos, eletricistas, soldadores, lavadores, os frentistas, enfim, eu tenho até, me preocupa não falar só o nome da função e deixar passar alguém importante aqui. E aí a gente tem toda a equipe de supervisores, coordenadores, gerentes e toda a nossa equipe de back-office. A TRK é feita de pessoas. A gente, ao longo dos últimos anos, procurou se especializar e capacitar a parte de segurança do trabalho para manter a empresa numa crescente, não só numa crescente comercial, numa crescente de faturamento, mas uma crescente na qualidade e na manutenção das pessoas, né? Então, contem com a gente. A nossa empresa, ela é focada em estar atuando nessas questões de segurança. A operação sempre vai ter pressão, o cliente sempre vai estar pressionando a gente, mas aqui a gente procura dar o apoio também. A gente vai cobrar, como sempre, né? Mas a gente também procura dar o apoio para os colaboradores. Eu não sei se todos têm já o conhecimento, mas eu já fico aqui um convite, uma solicitação para a Fabiola, para passar todos os programas que a gente tem disponíveis para os colaboradores. Tem um que eu acho que é extremamente importante citar aqui, dada essa última palestra que a Cimara passou, que é o apoio psicológico, que a gente já mencionou. Então, a TRK, ela disponibiliza apoio psicológico em sessões para os colaboradores. Se alguém tiver necessidade ou precisar, é só procurar a Fabiola, que ela vai dar o devido encaminhamento. A Fabiola é o nosso apoio focal nessa questão.
ela não se envolve com operação, ela não está preocupada em saber como é que está o atendimento operacionalmente junto ao cliente, ela está preocupada em atender o colaborador, em entender a necessidade do colaborador. Tá? Eu acho que é o trabalho que a Simara desenvolveu e o ponto focal nosso é a Fabiola. Tá? Pessoal, queria mais uma vez agradecer a todos pela participação de todos aí nessa semana, que foi extremamente rica e importante, mas não para por aqui. A gente conta com vocês, com a aderência de vocês nesses programas relacionados à segurança do trabalho, para que a gente possa crescer junto e de forma segura. Pessoal, obrigado a todos e eu fico à disposição de todos para dúvidas e esclarecimento também. Márcio, passo a palavra para você.